Fazendo uma experimentação aqui com a filmadora e esse bate o branco, bonitinho. Abelha. Muito boa tarde. Estamos aqui com duas personalidades importantíssimas do cenário rondoniense. Duas grandes personalidades. Uma nato daqui, do beiradão de Rondônia. O outro é pioneiro, chegou aqui há muitos e muitos anos em Rondônia. Um é um político, uma pessoa que sempre esteve do lado do povo, ajudando, já foi futebolista, foi professor, foi vereador, do tempo que político tinha vergonha na cara, desculpando a expressão e o sentimento de revolta que eu tenho nesse momento por nossos políticos. Ele é do tempo que político tinha vergonha na cara. Defendeu os interesses dos munícipes por muitos anos em Porto Velho. Ele vai dizer, é o professor Francisco Teixeira, professor da Universidade Federal de Rondônia, hoje aposentado. Hoje mora em Brasília e defende uma instituição muito séria em Brasília. Eu vou passar por aí, depois ele vai dizer quem é ele. A outra personalidade chama-se Montezuma Cruz, jornalista de boa cepa, quiçá um dos melhores jornalistas que já desembarcou em Porto Velho e que mora em Porto Velho e que defende Porto Velho. Montezuma Cruz, grande jornalista. Montezuma, seja bem-vindo ao sítio Leite de Oliveira, como também ao distinto e nobre professor. Sejam bem-vindos. Vocês vão ter a oportunidade de cumprimentar Porto Velho e desejar o que vocês quiserem para esse povo, para essa gente que está abandonada, diga-se de passagem, desculpa Porto Velho, pelos políticos que estão no poder, tanto senadores quanto deputados federais, e já estão nos ameaçando de nomes, com nomes para o governo municipal em 2016. Para mim é uma ameaça. Nenhum deles merece ser qualquer coisa na prefeitura de Porto Velho, muito menos prefeito. Eu passo a palavra primeiramente para o Montezuma Cruz cumprimentar a nossa sociedade porto-velhense. Depois o professor. Montezuma, o prazer é nosso em ouvi-lo. Amigos de Porto Velho, senhores telespectadores, com alegria que participamos dessa conversa, desse bate-papo com o professor emérito professor Teixeira, relembrando este lugar desde os tempos de território federal nos anos 70. E nós vamos, de nossa parte, entrar diretamente no assunto, perguntando ao professor Teixeira como era a lida com a criança nos anos 70, ele que participou da direção e morou no Pamos, na BR-364. Como era a infância e a juventude naquela época, professor Teixeira? E como o senhor situa a preocupação e as ações efetivas que podem ser feitas hoje em benefício da infância? Como é que o senhor lidava com as crianças naquele tempo? Boa tarde, telespectadores da nossa TV Porto Velho. Meu amigo José Augusto, baluarte aqui da imprensa e dos veículos de comunicação. Jornalista Montezuma, nosso companheiro de muito tempo, antigo conhecido. Como disse José Augusto, Montezuma Cruz foi um daqueles que cedo desembarcaram aqui nessa região e vieram para ficar. E aqui estão. É uma honra muito grande estamos voltando aqui a Porto Velho. A última vez que tivemos aqui uma entrevista, um papo como esse, foi há cerca de 5 anos atrás,
e voltamos agora, depois desse período, para Porto Velho para visitar familiares. Evidentemente que antes disso sempre nós estávamos aqui, mas depois as nossas afazeres em Brasília, a nossa agenda ficou um pouco mais pesada e tivemos que ficar um certo tempo sem aqui voltar. Voltamos agora numa viagem rápida para passar o final de ano com familiares, e aqui estamos à disposição. A pergunta que você me fez, Moctezuma, sobre a questão da infância e da juventude, evidentemente nós temos uma história aqui também em relação às crianças de Porto Velho, até porque nós ficamos, no final dos anos 70, no final dos anos 60 para começo de 70, década de 70, nós fomos diretores do Patronato Agrícola de Menores, que existia no quilômetro 30, por ali, logo após o Candeia. Então eu e minha esposa ficamos lá um ano e meio, 2 anos, dirigindo aquela casa. E lá a gente pegou uma casa com uma média de 30 meninos, menores de 8 anos até 15, e que na realidade estavam assim meio dispersos, sem uma lógica educacional direcionada, enfim, como disse, dispersos mesmo do ponto de vista da educação. Nós implantamos naquele local um sistema de educacional baseado naquilo que aprendemos no Colégio Salesiano, pois somos alunos salesianos do Colégio Dom Bosco, aqui em Porto Velho, e aplicando essa metodologia, nós conseguimos ter um trabalho que diríamos exitoso lá no PAMOS, onde no final da nossa gestão nós conseguimos colocar uma média de 6 a 8 jovens no mercado de trabalho. E isso penso que é um trabalho gratificante. E a gente percebe, a partir dali, a gente percebeu que é necessário, sobretudo hoje, refletindo sobre aquela época e sobre a atualidade de hoje, a gente percebe que é preciso fazer um trabalho mais sério em relação à criança brasileira, não é? Isso nos 4 quadrantes do Brasil. A gente percebe que a educação brasileira hoje, do ponto de vista da igreja, da escola pública, ela praticamente faliu. Essa é a verdade. A educação pública está falida, certo? Por quê? Ela não teve, os governantes do passado não se preocuparam em alicerçar uma educação pública capaz de atravessar o tempo e a história, trazendo procedimentos inovadores para a educação brasileira, não é? O sistema pedagógico ele continua ainda muito deficiente, não é? Não obstante, diga-se de passagem, em alguns lugares do Brasil a gente já sente alguma coisa diferente do ponto de vista pedagógico. Todavia, em todo o Brasil continua ainda, eu diria, a mesmice do processo educacional. E isso é muito ruim, porque ajudou a crescer a escola privada, certo? A escola privada cresceu, porque com a falência da educação pública, as pessoas que têm condições levaram os filhos para a escola privada, e isso, evidentemente, estabeleceu um grande paradoxo, né, cujo o prejuízo redundou naqueles que, não tendo condições de botar os filhos na escola privada, tiveram que mantê-los na escola pública e com certo prejuízo, sobretudo a classe pobre, os excluídos, né? E hoje nós temos, como diria, questões muito degradantes e trágicas, onde o professor, que era um educador respeitado, hoje passou a ser uma espécie de vítima das escolas desse país, vítima dos alunos, porque a violência prepondera nas escolas e os professores são grandes vítimas. E aí nós temos, comprovando isso, os casos de professoras que apanham na sala de aula, professoras que são espancadas, e isso para quem viveu um tempo onde havia uma certa ordem, uma certa seriedade na educação, se lamenta profundamente o que está acontecendo hoje na educação desse país. Professor, e naquele período, entre o final dos anos 60 e o início dos anos 70, é bom que se frise, os professores heróis daquela época conseguiam promover o ensino integral. Hoje esse assunto é debate em nível de Ministério da Educação. O ex-ministro Renato Janine Ribeiro esteve recentemente em Porto Velho, ouvindo clamores desde o Rio Grande do Sul até Rondônia. Todos querem o ensino integral. E vocês já faziam isso no Patronato Agrícola, passando o dia todo. É verdade que vocês até à noite tinham atividades esportivas naquele período? Com esforço próprio? Sem dúvida. A gente, como eu disse, estabelecemos uma metodologia de educação onde o aluno pudesse se sentir em família.
Você é de convir 30 crianças, 30 adolescentes, jovens, crianças, misturado. E, inclusive, havia, do ponto de vista educacional, uma certa disparidade entre aquilo que pensa uma criança de 8 anos e as ações de um de 15 anos, mas nós procuramos conciliar de tal forma esse trabalho que não havia prejuízo entre uma categoria e outra, de crianças e adolescentes. A gente tinha um regime que eu diria, a gente copiou a educação salesiana, onde os alunos de manhã levantar, entendeu? Fazer oração ao acordar, preparar-os para a escola, na cidade, ao voltar eram acompanhados pelos trabalhos escolares, almoçavam, terminavam do almoço, faziam um relaxamento, em seguida iam para o estudo, quando terminava aquele período de estudo, iam para as atividades como diria, no próprio local. Era uma fazenda, tipo uma fazenda, eu tinha muita coisa que fazer, a gente tinha uma grande horta lá que fizemos junto com os alunos. E à noite eles tinham atividades também de educacional, né? Eram acompanhados e faziam seus trabalhos, e depois no final a gente fazia uma oração da noite, rezava-se com eles juntos, a refeição era feita conjuntamente, o diretor com os alunos e os funcionários. Então tudo isso era a própria forma como a gente trabalhava esses alunos, essas crianças, já era um grande processo educacional, era diria, um grande fator de que eles percebiam que ali a coisa trabalhava harmônica, e eles sentiam presentemente esse conceito de família. Inclusive os filhos nossos, que nós já tínhamos 2 crianças, eles conviviam no meio deles sem nenhum problema. Então acho que precisa isso, o que precisa exatamente quem sabe, se resgatar um pouco dessa história, não necessariamente aquilo que fazíamos no Lupamos, mas resgatarmos um pouco de seriedade na educação brasileira, sobretudo na educação pública. Professor, o senhor falou a palavra que eu estava procurando na cabeça e o senhor disse no final, resgate. Eu quero fazer aqui, Porto Velho, um pequeno resgate. Buscar na memória do professor aqui uma palavra maravilha. Ele sabe que Maravilha era o local escolhido pelo Juizado de Menores nos idos e velhos tempos do território federal do Guaporé, onde se levavam crianças tidas como má elementos dentro da cidade. Maravilha fica aqui do outro lado do Rio Madeira, cerca de meia hora, 40 minutos hoje de barco para chegar lá. Antigamente era no remo ou então no barco do governo. Eu quero lembrar para o nosso distinto professor que a Maravilha que era o local de segregamento de jovens, de crianças, de órfãos, de outras pessoas que tinham problemas aqui na capital, e que um juiz de direito, cujo nome não me recordo, mas ele era um juiz federal, maçom, da mesma loja que pertence o professor, fundou com alguns maçons. Aí vai o Arthur Marques, que é o pai de um desembargador atualmente de Rondônia, aqui recentemente empossado desembargador. Arthur Marques e outros receberam a doação de uma área de terras no quilômetro 35, feita pelo proprietário da região, da área, chamando-se Antônio Leite de Oliveira. Lá, o juiz de época implantou o PAMUS, aonde este professor, junto com a sua esposa, criou sua família, 2 filhos por vários anos, e desfrutou com aquela juventude que estava do outro lado do Rio Madeira um futuro promissor para aqueles jovens. Distinto jornalista Montezuma Cruz. Não sei, o professor deixou para que eu dissesse isso, ele não quis dizer, mas foi naquela época que ele passou a administrar o PAMUS por indicação maçônica, e depois, ou antes, porém,
pelo juiz de direito federal, eu não lembro mais o nome do juiz. Não, muito antes do PACA, muito antes. Aí então, meus senhores, criaram o PAMOS, que era uma escola agrícola, salvo engano, depois. E hoje não existe mais, por várias e várias razões políticas, que até os maçons de hoje desconhecem isso, professor. Então, era só essa intervenção que eu queria fazer, porque eu vou me lembrando de outras coisas, e eu vou passar a palavra para esse grande jornalista, porque ele está com tudo na cabeça e quer saber. E olha outra coisa, não tem nada escrito, é tudo momento de lembranças. Lembranças e muitas lembranças. Esse aqui chegou na década de 70 em Porto Velho. Meu conhecido já da década de 70 e poucos para cá, 78, 79. Ele e outros jornalistas de cepa que desembarcaram em Rondônia. Uns já passaram dessa para outras. E hoje ele permanece. Então tá aqui, Montezuma. Vamos aproveitar a presença desse nobre professor, porque ele já está voltando. E eu tenho algumas perguntas já de ordem política para fazer mais tarde para ele. Eu quero ver, e já vou até adiantar, não precisa responder agora, professor. Não temos representação política em Rondônia. Os políticos atuais acabaram com a política de Rondônia. Importaram os piores indivíduos do Rio Grande do Sul, importaram os piores indivíduos do Paraná, os piores, os macabros de São Paulo, de Goiás, e estão aí subvertendo a ordem já para montar um esquema político para o ano que vem. Estou preocupado com o Tribunal Regional Eleitoral. Não sei, a pessoa que foi indicada para lá não me parece que é a melhor pessoa para assumir esse cargo. Mas eu não quero nada agora, daqui a pouco eu vou entrar nesse debate. Então eu vou passar a palavra para esse jornalista que sabe tudo. Montezuma, a palavra é sua. Um pouco, não é tudo não, mas eu pergunto ao professor Teixeira o modo de vida do Beiradão daquela época, já que o Zé Augusto falou dessa maravilha que devia ser a maravilha para a criança na época com muita esperança em Porto Velho, muito antes da criança esperança da Rede Globo, né? Mas digamos assim, como era esse modo de vida, como é que o senhor encontrou nessa época esse embrião desse trabalho que até hoje, muito bem lembrado pelo Zé Augusto, e muitas pessoas em Porto Velho devem se lembrar também daquela época. Eu comecei o período entre 75 e 76 e depois eu me lembro que só existia o PAMOS e o Belisário Pena para cuidar da infância e da juventude em Porto Velho. Zé Montezuma, eu só quero fazer um reparo antes, que eu acho que o meu amigo Zé Augusto fez a abordagem, mas esse ponto que ele abordou já é um pouco mais, foi um pouco anterior ao meu trabalho, à minha ida para o PAMOS. Na realidade, nós fomos para o PAMOS concursados. Eu e minha esposa fomos para o PAMOS concursados na época do governo Guedes. Todo mundo sabe que foi um dos penúltimos governadores militares que aqui passaram. Então foi naquela época que nós estivemos no PAMOS. Tá? Havia toda uma história anterior, mas que a gente não sabe, inclusive, precisamente como isso ocorreu. E quanto à sua pergunta, realmente voltando à educação, a gente sabe, não necessariamente precisa ser professor, porque na década de 70, né, que eu considero um marco, o último marco que a educação, através da escola pública, tinha qualidades, e nós viemos, hoje o professor Teixeira e outros, os colegas contemporâneos, o próprio José Augusto, né, penso que você também, viemos de uma escola ainda que tinha uma certa estrutura. A escola pública tinha uma certa estrutura. Nós tínhamos professores renomados, professores conhecidos, de um vasto conhecimento, professores que se faziam respeitar, porque naquela época o que contava mesmo era o respeito ao professor, porque o professor era uma figura que tinha referências, né, históricas numa sala de aula. Ele substituía o pai, né, e muitas vezes, quem sabe, até exercer papel de mãe na escola. Então daí vinha a questão do respeito, até porque a palavra respeito naquela época ela preponderava. Os alunos, ao ver o professor entrar na sala de aula, eles se levantavam em sinal de respeito.
Com o passar do tempo, né, evidentemente que nós estamos aqui um saudosista, não estamos aqui fazendo saudosismo, nós estamos aqui como alguém, como um professor, que conhece a história da sua região, é pedagogo, conhece a história da educação desse país, até porque fizemos um curso de mestrado nessa área. Então, temos a obrigação de informar alguma coisa palpável da história da educação brasileira, não só necessariamente da história da educação em Rondônia. Mas a gente sabe que, com o avançar do tempo, começamos a viver, a partir do século XXI, diga-se de passagem, já no século XX começou, esse processo inovador, a modernidade. Então começamos a ver com valores modernos. E esses valores modernos, né, foram muito divulgados pela mídia e de repente começou a deturpar os verdadeiros princípios e os próprios valores da verdadeira educação. E aí começou a se modernizar tudo e, diga-se de passagem, começou a se banalizar tudo. Tudo ficou muito banal. O de respeito com o professor tornou-se banal, porque o professor era autoritário. Então tinha que ser o professor que devia ser um pouco mais aberto, né? Permissivo na sala de aula, de algumas coisas que não podia se permitir. Então foi se abrindo, inclusive a questão de passar de ano, a obtenção das notas. Houve uma certa vulnerabilidade, porque o Estado começou a se preocupar com estatística, e aí os professores eram obrigados a passar esses alunos para poder o Brasil mostrar a sua estatística de aprovação, mas que não tinha nada a ver a aprovação com a qualidade. Era verdadeiro paradoxo entre a qualidade do ensino e o índice de aprovação. Isso foi uma coisa vergonhosa que começou a se implantar no Brasil, a se seguir no Brasil e continua se seguindo hoje. Você vai no Nordeste, você vê lá as escolas fazendo estatística de aprovação e alunos que passaram, praticamente foram forçados. O professor foi forçado a aprovar esses alunos. Então isso aí foi quebrando esses valores do passado, essas coisas que ainda, sobre a égide do respeito e da qualidade da educação, isso foi deteriorando com o tempo. A própria sociedade foi absorvendo o vulnerável, aquilo que não tinha muita qualidade, e hoje nós temos a educação, como eu disse há pouco tempo, educação pública falida. Uma educação pública falida. Tá? Continua repetindo métodos que já foram praticamente superados, entendeu? E a criança daquele tempo, que ainda teve a oportunidade de ver sobre esses valores, que respeitavam esses valores, estão aí hoje, muitos ainda vivendo com famílias devidamente constituídas, e aqueles que viveram já a partir do século XX para XXI, estão vivendo hoje uma fase muito vulnerável, muito difícil, né? Porque, muito embora advindo de uma família devidamente constituída, a própria sociedade, o próprio modus vivendi atual, como diria, sob a égide de um modernismo frágil e vulgar, né, está se desencadeando na cabeça dos adolescentes umas ideias absurdas, né, e a gente vê hoje, se depara com a série, pelo menos que hoje são colocados, o tal de bullying, que nunca a gente ouviu falar disso. Hoje existe o bullying, tornou-se pano de fundo da mídia e por aí afora. Enfim, hoje penso, Montezuma, como professor, como educador, que a gente tem que, como diria, repito a palavra, resgatar, pelo menos se há algum tempo ainda para isso, resgatar um pouco da seriedade do ensino passado, tá? Para se adequar nessa dinâmica do ensino hoje, que se diz moderno, dando a ele uma certa qualidade e, por que não dizer, e aí, quem sabe também resgatarmos o respeito, que não tem feito nunca nenhum mal a ninguém e jamais o fará. Apenas a gente está obscurecendo isso no contexto de uma sociedade que se diz moderna, né? Mas os pais estão apanhando dos filhos, os filhos batendo nos pais, o professor apanhando dos alunos, e isso é extremamente degradante e, por que não dizer, extremamente vergonhoso. Professor, aproveitando essa análise minuciosa do comportamento dos anos 60 e 70, quando o professor realmente via a classe em pé, saudando na chegada às aulas. Hoje, conversando com oficiais da Polícia Militar de Rondônia e observando os atropelos da patrulha escolar, a dificuldade que o 1º Batalhão tem em sustentar a patrulha, vendo policiais militares escalados para trabalhar em outros órgãos públicos e fora da sua missão de patrulhar as ruas,
isso o próprio comandante da Polícia Militar admitiu recentemente, a mudança necessária, a mudança de métodos. Eu lhe pergunto, naquela época, em relação ao período de hoje, quando era necessária a presença de um policial numa escola, o senhor tem conhecimento de que alguma vez precisou apelar para um policial militar ir à escola, da maneira como hoje ele é necessário, não só para prevenir um possível ato infracional de um jovem, ou de que maneira era a atuação da polícia naquele tempo? Eu já tive a oportunidade de falar, havia a questão do respeito. Então a palavra respeito, como eu disse, ela era preponderante no contexto da escola, desde a família até na escola. Nunca se viu, e eu nunca comprovei isso como professor que fui aqui em Rondônia para mais de 20 anos ou muito mais que isso, eu nunca vi adentrar um policial na escola para suprir a ordem, para, quem sabe, impor a ordem e a presença do Estado. Nunca vi. Causou-me, diria, curiosidade, mas sobretudo desencanto, quando comecei a ver, há cerca de 10, 20 anos atrás, esse procedimento de se criar batalhões escolares para conter a ordem nas escolas. Isso, exatamente, como eu disse, faz parte de um avanço da sociedade, mas um avanço vulnerável, um avanço para a vulnerabilidade. Porque quem admite que isso é modernismo, paciência. Nós não podemos coadunar com esse tipo de afirmações e muito menos com essa aceitação. Isso chama-se degenerar valores. Isso significa subestimar-se valores em nome de uma nova ordem social, de uma nova ordem de educação, que não se coaduna jamais com os princípios de respeitabilidade que deveriam sempre preponderar, desde a família até a escola. Então, Montezuma, tenho que dizer que, lamentavelmente, essa questão de criar um batalhão particular nas escolas, tirando até o policial do seu verdadeiro papel social no meio da sociedade para conter o banditismo e a violência que hoje prepondera nesse país, para mim é um verdadeiro paradoxo. Meus senhores, minhas senhoras, vocês estão assistindo a TV Comunitária de Porto Velho. Aqui, agora, professor Francisco Teixeira, advogado, também militante no Fórum em Goiás, Brasília, Minas Gerais e outros estados da federação. E também, Montezuma, eu não sei se é do seu conhecimento, o professor Teixeira pertence a um grupo de pessoas que defende a saúde no Distrito Federal. E depois eu vou pedir para você procurar o que é isso que eu fiquei sabendo ontem quando eu conversava com a esposa dele. E ele tem que voltar às pressas para Brasília porque ele tem um problema para resolver junto à saúde de Brasília. Ele está aqui mais resolvendo esses diagnósticos. Muito bem. Professor, no nosso tempo de Colégio Dom Bosco, nós tínhamos uma matéria por nome civilidade. O senhor se lembra disso? A civilidade que era ensinada dentro da sala de aula no Colégio Dom Bosco lecionava que o aluno tinha que saber colocar os pratos, a colher, o garfo e a faca sobre a mesa e como deveria se alimentar. Como deveria pegar um copo, um cálice, uma xícara. Tudo isso fazia parte da disciplina civilidade. O senhor participou, você é meu contemporâneo, é do meu tempo. Eu gostaria de lembrar que nós fomos crianças juntos. Lembrei ontem do Ives, falecido Ives, um dos alunos mais inteligentes que já tivemos no Colégio Dom Bosco, contemporâneo do Dr. Jacó Atala e muitos outros de época do Colégio Dom Bosco. Então, só para um lembrete, civilidade, família, tudo começando com a família. O professor falou ainda agora. Professores tinham, como se fossem os nossos pais, maior respeito dentro da sala de aula.
Lembro da professora Aurélia, do Barão do Solimões e muitas outras. De formas que é só um lembrete de como nos ensinaram os seus pais, os meus pais, os padres de época nos ensinaram a viver. E nós temos uma vida hoje tranquila, em decorrência de tudo aquilo que nós buscamos naquele aprendizado da família e da escola, do Colégio Dom Bosco, que muito nos deu a viver. Então, Porto Velho, o nosso jornalista Montezuma Cruz foi um convidado todo especial para essa manhã tarde de hoje. Ele que está conversando com o professor Teixeira. Eu não quero tomar a palavra, mas eu devo lhe dizer o seguinte: nós estamos tendo o apoio da Vidraçaria Cristal. Você já ouviu falar na Vidraçaria Cristal? Se não ouviu, fique sabendo. A Vidraçaria Cristal está na rua ou Avenida José Vieira Caula, pouco antes de chegar naquela bola que dá passagem para o 4 de janeiro ou para Nova Porto Velho. Aquela bola, pouco antes, do lado esquerdo de quem vai do bairro para o centro. E se você vem do bairro para o centro da cidade, fica do lado direito, logo após uma bola. Vidraçaria Cristal. Tudo no melhor preço. E se você disser que é uma das pessoas que prestigia a TV comunitária de Porto Velho, pode ter certeza que os proprietários e as proprietárias da Vidraçaria Cristal vão lhe fazer um preço bem melhor. É uma informação de utilidade pública que estamos dando para você, porque nós estamos vivendo num momento em que temos que mostrar o melhor preço, e o melhor preço de tudo está na Vidraçaria Cristal. Professor, eu vou pedir um minutinho para o senhor e também para o nosso jornalista, e eu vou fazer uma pequena pausa. A gente volta dentro de alguns instantes, mesmo porque nós precisamos olhar a palavra. Sim. É a sua TV comunitária, a TV da cidadania. Voltamos, Porto Velho. É a sua TV comunitária, a TV da cidadania, entrevistando professor Teixeira, grande mestre, hoje fazendo um grande trabalho lá em Brasília, também por nós aqui em Rondônia. O outro, o mestre dos mestres, grande jornalista Montezuma Cruz, que eu conheço há longa e priscas eras. Eu conheci ele rapazinho, hoje ele já está com os cabelos grisalhos e um tanto quanto dobrado pelo tempo. Muito, graças a Deus, graças a Deus. Então, Porto Velho, vamos dar continuidade. Porto Velho, o professor Francisco Teixeira, não confundir professor Francisco Teixeira com um, aspas, pseudo-historiador que tem em Porto Velho. Eu disse pseudo, que um dia falou que a Madeira Mamoré vai do nada para lugar nenhum. Isso não é escritor. E hoje eu vejo a imprensa paparicando esse homem. Ora, é você que está me assistindo, se for o outro Francisco Teixeira, põe o saco na viola. E não fala besteira, porque tem muita gente te assistindo. E eu te assisti quando você falou isso. A Madeira Mamoré foi implantada a partir de 1907. Você colaborou para a extinção porque você calou. Você não disse nada na época que tinha que falar. Agora está dizendo que é historiador. Que história é essa, rapaz? Que história é essa? Não inventa. Tu pode ser contador de história. Eu sei a história por completo com H. Então veja bem, o professor se baseou em algumas informações e que ele próprio viveu como educador. A educação em Rondônia está de mal a pior. Eu conheço escolas que já entrou para o 6º ano que está em reforma e o governo continua com a escola paralisada, os estudantes correndo risco, morando num bairro, estudando em outro muito distante. Sequer coloca ônibus para transportá-los. É uma coisa extraordinária. Devemos isso ao atual governador de Rondônia, que nada fez, nada faz pela educação. Muito bem. Professor, na sua modesta opinião,
acabaram com a educação, não só em Rondônia, a nível de Brasil. Mas eu diria o seguinte: a Associação do Patrimônio Histórico e Artístico da Madeira Mamoré, presidida antigamente pela Maíra, agora pelo Dr. Luiz Leite novamente, eles fizeram a doação de mais de 1000 livros para a Secretaria Municipal de Educação. A secretária era a vereadora guindada para o cargo de secretária municipal. Depois foi eleita a deputada estadual, hoje presidiária, condenada. Ela jogou fora todos os livros junto com o prefeito, que contava a verdadeira história de Rondônia, que está escrito no livro Ferrovia do Diabo, com Manuel Rodrigues Ferreira. E aí, o que o senhor tem a me dizer com a educação? Quem acabou realmente a educação a nível de Brasil ou a nível de Rondônia? O que o senhor tem a respeito? Ou o senhor não pode falar? Se não puder, não tem problema. Não, meu amigo Zé Augusto, é aquele que eu já comentei anteriormente. Evidentemente que a educação brasileira, sobretudo o ensino público, até a década de 70, ela, do que se sabe no Brasil, ela seguia um padrão que eu diria escorreito do ponto de vista da metodologia, do ponto de vista dos procedimentos pedagógicos, né? Onde preponderava o respeito, a educação como um princípio fundamental de sociabilidade do indivíduo, uma educação que formava e informava e educava. Hoje nós temos educação nesse país que não forma, nem informa e muito menos educa. Essa é a grande verdade, entendeu? Então esse procedimento começou, evidentemente, não vou apontar com o dedo ninguém, mas vou dizer que para o sábio, para quem acompanha as coisas desse país, meia palavra basta. Para o bom entendedor, meia palavra basta. Nos últimos 12 anos, nos últimos 20 anos, podemos dizer assim, a educação brasileira começou a derrocar, né? Começou a derrocar. Então começou a introduzir-se valores que eu diria que eram negativos dentro da escola, da concepção de um aluno. Começou a se trazer para a escola a metodologia, ou seja, a lógica da reivindicação. A lógica da reivindicação. Se protestava contra tudo. Entendeu? Se protestava contra tudo, né? O próprio Partido dos Trabalhadores, diga-se de passagem, teve nesse contexto histórico uma grande participação. Não sei se positiva, mas eu diria que muito mais negativa. Porque levar para um adolescente, muitas vezes, dentro da sala de aula, isso foi fato constatado em algumas escolas, né? Nós ficamos sabendo disso, quando aqui estávamos na época, né? E esse procedimento foi se alastrando nas escolas do Brasil, né? Onde o professor começou a perder a autoridade, porque muitas vezes, não devidamente preparado pedagogicamente, ele foi se deixando envolver por esse fluxo de informação que não era vulnerável, que era vulnerável, que não tinha uma sedimentação, né, do ponto de vista de uma lógica concreta, né, e daqui a pouco o professor começou a perder a autoridade. Porque quando você não tem, aí isso é da família, se você tem um pai, uma mãe que começa a afrouxar a rédea da educação familiar, evidentemente que daqui a pouco a criança começa a fazer o que quer. A criança começa a bater o pé no chão, se o pai não corrige, não admoesta, evidentemente que essa coisa vai se amadurecendo e daqui a pouco o moleque, ou a moça, ou o rapaz, cria os primeiros bustos de bigode e vão querer, evidentemente, puxar o cabelo do pai, e aí inverte a coisa, entendeu? Então, a partir desses últimos 20 anos, né, a educação ganhou essa conotação que eu diria extremamente negativa. E ela contribuiu exatamente para essa vulnerabilidade e para dizer essa falência da educação brasileira. Então, o José Augusto lembra e o professor fica pasmo, e eu também fico pasmo em saber da destruição de livros. Eu tenho apenas uma lembrança, e não é das boas, quando eu assessorei por um período o então senador Amirlando. Imprimíamos lá, prestando contas, um boletim mensal, uma revista na luxuosa gráfica do Senado, uma das maiores da América do Sul, pagos pelo seu dinheiro. R$1 seu, R$1 da sua vizinha, R$1 do seu vizinho. E essa publicação trouxe alguns caminhos de Marechal Rondon e algumas informações a respeito
da região de Jaru e de Ji-Paraná. E dezenas e centenas de exemplares foram encontrados no banheiro da Câmara de Vereadores, da Câmara Municipal de Jaru. Uma pessoa de nome Geraldo escreveu que a mulher dele escreveu uma carta ao senador dizendo que a mulher dele era professora, que gostaria de usar algumas informações geográficas e históricas dessa prestando contas da escola e se podia pegar uma daquelas publicações. Obviamente foi motivo de riso e de indignação ao mesmo tempo, os assessores do senador constatarem que no Jaru aconteceu isso aí. Imagine em outros locais, imagine na capital do estado, essa perda de livros soa tão grave quanto 90 mil alunos fora da escola no estado de Rondônia, dos 600 mil alunos que estão fora da escola na Amazônia. Dados estatísticos e revelação do próprio governador do estado de Rondônia, Confúcio Moura. Professor, eu pergunto para o senhor, como foi o seu início, o seu começo de carreira política? Como é que o senhor se tornou vereador em Porto Velho? Antes de te responder essa pergunta, eu quero dizer e me reportar a essa questão que você colocou. É muito degradante você saber que um livro como o de autoria do nosso... Não, esse livro da Madeira Moré. Sim, livro Ferrovia do Diabo. Da Ferrovia do Diabo. De um grande autor, um homem que vivenciou toda a sua experiência aqui nessa região sobre Madeira Moré, que até hoje não apareceu um que o contestasse. Foi um dos melhores escritores que narraram a história da Madeira Moré. Esse nosso grande patrimônio que nós temos hoje em Rondônia e que vergonhosamente está sendo deteriorado com a aquiescência do poder público. Isto é lamentável. Quando se vê que esses livros que foram editados para subsidiar a cultura do aluno, para que ele pudesse conhecer um pouco da história desta terra, trazendo a lume a história de um patrimônio como Madeirão Moré, ser abandonado vergonhosamente nos porões, nos armazéns, nos lugares aí, e não ser distribuído aos alunos. Isso é degradante, Montezuma. Isso, como rondoniense, como educador, isso me entristece demais, porque significa como diria, um aval dessas pessoas à ignorância, não é? E que prolifere nesse país hoje a falta da cultura das suas regiões, mas sobretudo criando um processo de desconhecimento e de indiferença para aquilo que de mais valorável nós temos na nossa região, que não só o patrimônio da Madeira Moré, mas outras histórias de patrimônio que nós temos aí, mas a Madeira Moré é a referência que nós temos aí. Então, para dizer que eu deixo o protesto contra tudo isso. E a minha carreira de vereador, que você perguntou, eu comecei exatamente sem ter muita noção. Para ser sincero, eu não sabia, na época que meu pai era vivo, e disse, você vai ser vereador. Foi a opção do meu pai, que era um MDBista de coração, não é? Aquele partido MDB, no tempo que o MDB era um partido de vergonha, não é? Hoje o PMDB agrega pessoas que têm uma conduta que não são devidamente louvável, mas que estão aí na censura pública, como diria, sendo objeto de incertezas e de dúvidas quanto à personalidade dessas pessoas, né? Eu não vou entrar nesse mérito, mas naquela época nós tínhamos o MDB e a Arena. E meu pai era um desses adeptos, pessoa modesta, mas que gostava muito do partido e que, com a sua influência na época, me colocou para ser vereador. E eu era professor, evidentemente até lecionava na cidade aqui inglês, fui professor de 15 ou 20 anos de inglês aqui na região, no estado, aliás, no antigo território, e então fui para a convenção, fui aprovado e me elegi vereador, não é? E isso foi muito bom para mim, isso me honrou demais, porque a partir do momento que eu comecei a sentir como era o processo político, o que era a política, porque você, para ser político, você tem que saber o que é política e ter pelo menos uma questão, mesmo que resumida, do conceito político, tendo a política, ou seja, tendo a política como uma ciência, porque a política é uma ciência que lamentavelmente foi deturpada aos olhos dos interesses e ao juízo de valores dos oportunistas que hoje preponderam na política desse país. Então a política hoje, existe a politicagem, eu vou ser muito franco. Não existe política, existe politiqueiros, homens que vendem a alma, homens que vendem a sua honra e dignidade a troco de dinheiro. É o quadro que nós temos nesse país. Entendeu? Então hoje,
quando eu reflito sobre esse passado, eu me orgulho de ter sido o primeiro vereador da primeira Câmara Municipal de Porto Velho que tenha feito um trabalho digno nesta terra, que na época não tinha dimensão, porque a imprensa não publicava, nós não tínhamos nem microfone na Câmara para falar, a gente abria a janela da tribuna para poder falar para a rua, para o povo. Era assim que se falava, fazia política nessa época, mas se fazia com sinceridade, se fazia com dignidade sobretudo. Professor, e consta que na história de Rondônia, consta não, é uma realidade, a Câmara representava todo o interior de Rondônia, não era apenas Porto Velho. Vocês eram uns deputados, vereadores deputados. Sim. Da mesma maneira como aqueles que foram de Ji-Paraná, representantes de Presidente Médici, de Cacoal, alguns que vinham aqui, pagavam passagem de ônibus, que foi o caso do senhor João Gonzaga, do velho MDB, como o senhor mencionou. Eu lhe pergunto, como era o trabalho naquela Câmara sem muitos recursos? Parece que vocês chegavam a fazer discurso até da janela do Salão Boemundo Álvares Afonso, não havia microfone. O salário, como é que era? É que eu estava falando para vocês, exatamente, a gente não tinha microfone, a Câmara não tinha nenhuma estrutura técnica, tecnológica, por exemplo, do ponto de vista de microfones e por aí afora, o que nós temos hoje, laptop. Nós tínhamos um serviço taquigráfico só, certo? Tínhamos uma polícia legislativa, né, muito precária, e o vereador, para ser ouvido, ele tinha que ter pelo menos um bom pulmão, uma boa garganta, para ele poder ser ouvido pelo povo. Então, como eu disse, a gente abria as janelas da tribuna, que dava para a rua, e a gente... Onde era isso? Na ladeira do Comendador Centeno, onde hoje foi inaugurado um museu, fiquei sabendo do museu lá, aliás, muito bom para preservar a cultura daquela Câmara. Não sei como é que está, porque eu não tive oportunidade de visitá-la ainda, mas pelo menos fizeram uma coisa que vai valorizar aquele espaço. Então, a gente fazia a política de forma mais precária possível. O vereador não tinha condução, o vereador fazia os seus requerimentos ao prefeito, que naquela época, quando bem entendia, atendia, sobretudo quando era vereador de oposição como nós. Ele, depois de dar um molho de espera, ele atendia 1 ou 2 requerimentos, sobretudo de asfalto, de encascalhamento das ruas, que era a época, o que se fazia era isso, porque não tinha asfalto, né? E este vereador que está aqui ainda, uma vez que tinha seu requerimento atendido, ia naquela rua que deveria ser encascalhada e ali ficava até que todo o trabalho terminasse. Fiscal. Eu entrava com o projeto, era atendido e eu ia fiscalizar até o final da obra. E o salário que se ganhava, você perguntou, e o salário? O salário era uma mixaria, entendeu? O salário era uma mixaria. Para aquela época era uma coisa, não tinha muito fundamento. Então não existia essa ganância de dinheiro. O vereador trabalhava por vocação, por compromisso. E eu, se é uma honra que eu tenho e um orgulho que eu carrego comigo, é exatamente ter trabalhado, como eu disse, com dignidade, com respeitabilidade aos meus eleitores, mas sobretudo com um grande compromisso à minha terra e ao meu município. Trabalhamos no primeiro código de postura da cidade. Eu não sei se os vereadores atuais já mudaram isso, entendeu? A gente naquela época já se preocupava com os futuros empreendimentos da cidade, os grandes edifícios, não é? E depois disso eu com muita tristeza tenho visto edifícios serem criados aí, e me parece que nem estacionamento tem, e foram construídos com a aquiescência do prefeito e dos vereadores da Câmara. Não sei se esses agora, ou alguns do passado, mas a verdade é que a partir de uns 5 ou 10 anos para frente, a Câmara de Vereadores de Porto Velho, do que se sabe, do que se conhece, teve sempre um mandato questionável, onde vereadores estavam apenas interessados em ver o próprio umbigo e os próprios interesses, negociatas com prefeitos, tirar vantagem pessoal, enfim. Essa é a verdade histórica que a gente tem das últimas câmaras, como disse, dos últimos 10, 15 anos. Muito bem, professor. Vocês estão assistindo uma gravação com o professor Francisco Teixeira. Eu digo, não confundir este com o outro. E com o jornalista Montezuma Cruz, ícone do jornalismo em Rondônia. Muito bem, professor, recentemente o senhor participou de um memorável encontro em Brasília. Acompanhou o arquiteto e urbanista Luiz Leite, que foi na Procuradoria-Geral da República levar um fato acontecido aqui em Rondônia.
O Dr. Luiz Leite, está sendo vítima política dos políticos vindo do Rio Grande do Sul, do Paraná, de São Paulo, o banditismo político com a cobertura de algumas autoridades. O senhor foi lá, o que é que o senhor fez lá junto com o Dr. Luiz lá em Brasília? José Augusto, nós, como sempre eu sempre dei apoio ao Luiz, até porque eu sou membro da AMA, Associação dos Amigos da Madeira Mamoré, muito embora esteja em Brasília, mas eu sempre sou a favor, não necessariamente por se tratar da AMA, mas porque eu sou amigo e sempre fui um defensor da verdadeira justiça. E penso que defender um patrimônio nosso, defender um acervo cultural como o nosso, da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, onde essa estrada, essa instituição, por muito tempo, e eu diria que ad eternamente, ela vai significar muito para a sociedade de Rondônia, sobretudo para os rondonienses e os seus familiares, que aqui viveram a época dessa Madeira Mamoré, que aqui experimentaram o apogeu dessa história, né? Hoje vem esse patrimônio completamente dilacerado. E quando as autoridades competentes, esse pessoal que trabalha especificamente nesses órgãos, IFAM, que defende o patrimônio histórico do Brasil, e outras entidades que existem por aí, a gente percebe que aqui em Porto Velho, em Rondônia particularmente, esses órgãos, eu não sei a troco de quê, não têm feito a sua atuação ante a defesa do nosso patrimônio histórico, deixa a desejar. Então nós fomos lá em Brasília acompanhando o nosso doutor Luiz Leite, no sentido de fortalecer esse encontro com a doutora Sandra Quirô, uma mulher maravilhosa, uma administradora sem nenhum preconceito, uma justa procuradora, que nos recebeu muito bem e que prometeu ao examinar todas essas questões que estão pendentes por aí e que muitas vezes, que ultimamente tem tornado o doutor Luiz Leite numa grande vítima, achando que, invertendo os valores. Enquanto ele, de forma digna, como um rondoniense que é, um profissional competente, vem a público defender o que interessa ao Estado, que é o nosso patrimônio histórico, outras pessoas revertem esses valores, fazem incompreensível da verdade, distorcem a verdade e agora estão processando o doutor Luiz Leite. Isso é demasiadamente inconcebível. Isto, aos olhos da verdadeira justiça, é um vilipêndio, entendeu? E por que não dizer um abuso de autoridade? Professor, até por oportuno, eu li uma reportagem escrita em um site aqui de Porto Velho, Caos em Porto Velho. Uma reportagem muito bem escrita, está aí para a sociedade rondoniense conhecer. E eu convido você, Porto Velho, para ler e saber o que está acontecendo com o Dr. Luiz Leite. O Dr. Luiz Leite e seus advogados deram nomes para a bandidagem que está imperando em Rondônia, que estão tentando de todas as formas calar quem conhece a verdadeira história. Por isso que eu estou falando, não confundir este professor com o outro. O outro disse que a Madeira Mamoré ia do nada para lugar nenhum, por isso achava que as hidrelétricas teriam que acabar com 366 quilômetros de ferrovia outrora Madeira Mamoré. Esse defende o patrimônio histórico, é nascido e criado nas barrancas do Rio Madeira, nato, e é a favor da Madeira Mamoré, desse legendário patrimônio histórico que foi tentado acabar pelo ex-prefeito Roberto Eduardo Sobrinho, que tem o apoio de agentes públicos que estão no poder. Até muito me preocupa o novo TRE. O novo TRE. Será que a atuação desse novo TRE para as eleições do ano que vem terá a seriedade que o povo necessita? Será que a sua identificação lá na hora de votar vai servir para alguma coisa? Não vão mudar os resultados? Quem sabe
O Tribunal de Justiça está demorando em levar esse Roberto Sobrinho para a cadeia. E o governador deu emprego para ele, para a mulher e para o genro, para o cunhado. Ei, Confúcio, quem te viu, quem te vê. Esse cara é teu assessor na Casa Civil. Eu conheço o assunto. Eu tenho até o número do processo de nomeação desses indivíduos. Esses caras todos para estar na cadeia, Confúcio. E você está dando colher de chá para esses caras. Professor, é até um certo desabafo, porque o senhor conhece a situação tanto quanto o doutor e o jornalista Montezuma Cruz. Está na imprensa. Vamos ler o que o doutor Luiz Leite escreveu na mídia, para vocês conhecerem aonde nós estamos. Estão se vingando do doutor Luiz Leite, que foi a única pessoa que disse não às hidrelétricas do Rio Madeira, que está fornecendo energia para o Brasil todo. E você paga energia já vinda de São Paulo, onde estão ficando os impostos, que deveriam estar em Rondônia. E os nossos políticos não disseram nada. E por falar nisso, será que nós temos políticos em Rondônia, professor? Sim, nós temos, como eu disse, pessoas que estão envolvidas com a política. E que eu sempre acho, na minha terminologia, eu chamo de politicagem. Pessoas que hoje fazem politicagem. Há uma diferença muito grande entre o conceito político enquanto ciência e o conceito politicagem enquanto vulnerabilidades que se cometem em nome da política. Infelizmente, em nosso país, devo ser muito claro, até porque nós estamos vivendo uma democracia. E aí, quando você fala de que o doutor Luiz Leite está sendo vítima de retaliações, né, dentro da própria justiça, a gente pensa, será que nós estamos reeditando o regime militar nesse país? E eu acho que isso não é verdade. Nós temos que retomar um pouco e ver essas pessoas que estão aí se insurgindo contra a própria lei, abusando inclusive da própria autoridade, para tornar uma pessoa, crucificar uma pessoa cujo crime maior é defender os interesses da sua terra, esse acervo cultural que é Madeirão Aimoré. Mas voltando à questão da política. Então, dizer eu, nós temos hoje no Brasil pessoas que estão envolvidas com a política e que fazem verdadeira politicagem. Porque é uma diferença, como eu falei, entre o conceito político e a politicagem. Quem faz política atua corretamente, respeita o povo, porque a política nada mais é, do ponto de vista conceitual popular, é a arte de articular, é a arte de organizar a sociedade, em que haja o respeito mútuo e que prevaleça o bem comum. Esse conceito de bem comum não existe hoje, política. Existe como fachada. As pessoas hoje que se envolvem na política e que fazem essa politicagem hoje que eu falei, são pessoas que estão olhando sempre para o próprio umbigo. O seu próprio umbigo e os umbigos da sua corporação, do seu grupo. Porque hoje existe um trabalho corporativista dentro da política, dentro da justiça, enfim, lamentavelmente em todo segmento da sociedade existe esse corporativismo que muitas vezes ele atua em detrimento dos verdadeiros direitos sociais e da própria segurança do cidadão. Professor Teixeira, dentro desse aspecto, como é que o senhor analisa o voto obrigatório e o voto facultativo no Brasil? O brasileiro é e continuará obrigado a votar? A segunda questão dentro desse mesmo aspecto é o custo de uma campanha política. O senhor acredita que o financiamento público seja uma solução ou nós teremos eternamente no Brasil empreiteiras financiando campanhas políticas e mandando na República? E, enfim, isso moraliza o voto distrital, por exemplo, o sujeito ser votado pela região dele e não evitar aqueles paraquedistas de voto que foram tão falados aqui, eu acredito que desde os tempos do território federal. Eu estou vendo aqui que o Zé Augusto escreveu a palavra aqui, civilidade. E a sua pergunta passa também por isso. A educação anterior, educação do nosso tempo, a gente tinha um texto chamado Civilidade, que se estudava nos colégios. Quem foi aluno do Colégio Dom Bosco aqui em Rondônia sabe disso. A civilidade, ela nos moldava e nos encaminhava dentro dos princípios da retabilidade da cidadania. E agir como cidadãos, onde quer que estivéssemos.
quer fosse em casa, quer fosse na família, quer fosse no trabalho, na função que exerce, a gente não devia jamais esquecer os princípios de civilidades. Era que norteava, como eu disse, a cidadania. Evidentemente que essa pergunta que você fez passa por isso, não é? Essa vulnerabilidade que nós estamos vendo hoje na política, não é? Essa falta de compromisso, não é? Essa falta de compromisso com os valores, não é? de cidadania, não é? Com o país, não é? A questão da dignidade, não é? Enfim, essas questões todas elas são produtos de uma concepção que eu diria equivocada, que se implantou no país. E ela passa pelo processo político. Ela passa por quem está aí ditando as leis. Entendeu? Então, de tal forma, Montezuma, que eu penso que tudo isso que nós estamos aqui abordando, então, essas questões, elas devem ser refletidas. Que a gente pare para pensar. E aqui fica uma concitação pública, diante de tudo que nós falamos aqui, que as pessoas se reflitam, que ao ouvir essa reportagem, essa entrevista, não vejam com o sentimento de politicagem. Porque o fulano de tal, o Zé Augusto, pensa assim. Não, pensem, leve essa reportagem, essa entrevista, como pontos de reflexão que devem ser pensados por todos aqueles que querem realmente ver o bem do nosso país, mas sobretudo ver o bem de Rondônia. Olha, acabou. Vamos pegar uma outra para dar continuidade. Faltou esporte. Não, vou